A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que escreveu recentemente, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso que é para nos fortalecer mais e mais. E você que tem visualizado nossos vídeos, assistido e não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Deixe seu comentário aí embaixo na descrição para que nós possamos melhorar se você achar que precisa melhorar. Amém? Nosso estudo de hoje vai ser andar como ele andou. Nosso texto base, primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Andar como Jesus andou. A Bíblia diz claramente que nós, como cristãos, devemos ter a nossa vida de acordo com o procedimento de Jesus Cristo, da forma como ele se comportava. O tipo de caráter que é visto em Jesus deve ser visto em nós também. Por isso, lemos em 1 João capítulo 2, verso 6, que se nós dizemos que estamos em Jesus, devemos andar da mesma maneira que ele andou. E para isso precisamos dedicar tempo para conhecer melhor a Jesus e o seu caráter. É isso. Se nós dissemos que somos cristãos, que temos Cristo e a Bíblia como regra de fé e conduta, nós devemos andar como Cristo andou, da forma que ele se portou no mundo, da forma que ele vivia, que ele olhava o mundo e tudo que ele fazia, nós temos que fazer da mesma forma. Por que devemos nos preocupar em sermos parecidos com Jesus? Vamos conhecer algumas razões para isso. Primeiro, somos chamados a parecer com Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus mesmo nos chama a aprender mais dele, a conhecer mais da sua maneira de ser, a descobrir mais sobre o seu caráter, seus atributos, da mesma forma que nos tornamos muito próximos dos nossos melhores amigos, e isso faz com que o conheçamos melhor. Da mesma maneira, Jesus nos chama a ter mais intimidade com ele. É assim e assim aprendemos mais sobre ele, e ele é como se comporta e como se comportar nas mais diferentes situações, para que possamos agir da mesma maneira que ele. É isso, quando nós nos aproximamos de Cristo, ele vai se aproximar cada vez mais de nós, e cada vez mais nós vamos aprender mais dele, e vamos aprender a se portar em algumas situações difíceis, como Cristo também soube suportar, né? Quando trouxeram uma mulher adulta para ele, ele se portou de que forma, né? Pacientemente, né? Quando chamaram a respeito da filha de Jairo, ele também foi lá pacientemente, né? Quando chamou o aviso da morte de Lázaro, ele foi lá também pacientemente, com toda a calmaria do mundo. O povo tudo desesperado, mas Jesus estava aí calmo, porque Jesus era Jesus. Então, da mesma forma que ele se portava, nós devemos se portar da mesma maneira que ele. Segundo, porque ele é o nosso exemplo em tudo. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Primeiro livro de João, capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, quando o amor de Deus está em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Quando dizemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que ele está em nós e nós estamos nele, precisamos demonstrar isso com ações. Veja o que o texto diz, que devemos andar como ele andou. Então, ele é o nosso exemplo em todas as situações. Exato. Cristo é o nosso exemplo em todas as situações. Às vezes a pessoa quer ter exemplo de homem, mas exemplo de homens são falhos. Mas nosso maior exemplo é Cristo. Cristo foi surrado, cuspido, mas em nenhum momento ele falou palavras profanas, nem injuriou ninguém, nem amaldiçoou ninguém. Pelo contrário, ficou sempre calado. Mesmo quando Judas foi lá para entregar ele, que beijou a face, Jesus disse: o que queres, amigo? Veja, chamou Judas de amigo. Nas situações mais difíceis de Jesus, ele não se desesperou, ele não falou mal de ninguém, pelo contrário, ele ficou só na dele, calado. E dessa mesma forma tem que ser nós. Nessas situações difíceis é que nós temos que mostrar todo o caráter de Cristo que está em nós. Isso fala do nosso testemunho, do nosso comportamento, nossa maneira de falar, de tratar as pessoas, de honrar nossos pais. As pessoas precisam ver Jesus em nós, é claro. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Não mais ver a nós, mas ver Jesus. Por isso que quando dizemos que ele está em nós e nós estamos nele, nós temos que se comportar como ele se comportava, vivendo de uma forma totalmente diferente.
Quando alguém acha que nós vamos falar alguma palavra de injúria, nós não falamos. Nós vamos orar pelas pessoas que muitas vezes estão nos injuriando, nos defamando, nos entregando, nos vendendo. O que nós devemos fazer é fazer feito de Jesus, somente orar e deixar que o Espírito Santo chegue até aquela pessoa e mude o coração dela, porque se nós formos agir como ela, nós estamos pecando. Então nós devemos, se Jesus está verdadeiramente, o amor dele está verdadeiramente aperfeiçoado em nós, nós temos que viver esse amor de maneira que o mundo veja que nós somos diferentes, de maneira que nós fomos transformados por Cristo. Terceiro, ele vai dizer assim, porque nós o amamos. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Veja, se nós o amamos, guardaremos a sua palavra. Né? Quando nós guardamos a palavra dele, Deus vai vir até nós, e Jesus e ele vão fazer morada em nós. Quando amamos alguém, de verdade, nossa maior vontade é fazer essa pessoa muito feliz. Na maioria das vezes, passamos a copiar seu gesto, sua maneira de se vestir, não é mesmo? Quantas vezes você já calçou os sapatos do seu pai ou da sua mãe, colocou a gravata dele, imitou fazendo a barba, e as meninas usaram as maquiagens de sua mãe? Queremos ser parecidos com quem amamos, e assim é também em relação a Jesus, é claro. Se nós dizemos que amamos a Cristo, nós temos que fazer de tudo para se parecer com Ele, na maneira de vestir, de andar, de falar, de sentar, de se portar nos cantos. Tudo nós temos que imitar a Cristo. O nosso maior exemplo é Jesus, não podemos imitar outra pessoa não. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava a Cristo, e da mesma forma tem que ser nós temos que estar sempre imitando a Cristo. Você lembra que quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, o formou do pó do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e disse que o homem seria a sua imagem e semelhança nesta terra. O homem é a imagem e semelhança de Deus na terra. Veja que quando o homem nasceu do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida dele, mas disse que ele seria, né, a semelhança de Deus na terra, e é isso que o homem é, né, semelhança de Deus na terra. Aí demais, o inimigo, com inveja do homem, porque ele sempre quis ser igual a Deus, entrou no Éden, na figura da serpente, e levou Eva a desobedecer a ordem dada por Deus de não comer do fruto do bem e do mal, levando Adão a desobedecer também. Dessa forma, a imagem e semelhança do Criador ficou suja, desfigurada pelo pecado, mas o amor de Deus por nós o levou a enviar seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nossa causa, dando novamente a oportunidade de sermos imagem e semelhança do Pai na terra. E Ele mesmo se torna o nosso modelo, nosso exemplo, nossa linguagem, nosso comportamento. E ao final, com certeza, nós seremos a cópia viva do nosso querido Jesus, é claro. Porque Jesus, quando o homem pecou, o homem ficou destituído da glória de Deus, ficou distante de Deus. E o homem só veio ser reconciliado com Deus através de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer, e ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecado. Deus reconciliando o homem consigo mesmo através de Cristo, porque Cristo veio para isso, para reconciliar o homem com Deus. O homem estava longe de Deus por conta do pecado, mas Jesus veio para trazer ele de volta, trazer ele a reconciliação com Deus através de Cristo. Então Cristo tem que ser o nosso maior exemplo. Não tem exemplo maior na terra do que o de Cristo, que andou no mundo, passou por toda dificuldade, passou por sofrimento, para nos dar o exemplo que com ele nós podemos vencer tudo quanto for de diversidade. Nós estamos passando por um grande processo no mundo, mas só podemos vencer esse processo se nós formos a semelhança de Cristo, se nós usarmos o exemplo de Cristo para vivermos no mundo. Viver um mundo conturbado, difícil, complicado, mas se Jesus estiver do nosso lado, nós estivermos andando com Ele, Ele vai cuidar de nós. E se nós temos que estar nesse mundo sendo a semelhança de Cristo, para que nós possamos trazer outras pessoas para Cristo. Que Deus nos abençoe. Se você gostou do vídeo, curta, comente. Se não for inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, que é para nos fortalecer. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.